7h30, estamos de volta com o TNews. Conosco o nosso comentarista, Dr. Setembrino. Bom dia. Bom dia, Amarelo, bom dia a todos. Bom, a Rádio T está ouvindo já há alguns dias vários pré-candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Ouvimos recentemente, ontem, ouvimos o pré-candidato Júlio Killer, do PMB, ouvimos o Roberto Mongroel, do PDT, enfim, diversos pré-candidatos. E hoje nós vamos conversar com o professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutor em jornalismo, que é pré-candidato a prefeito pelo PSOL, Sérgio Luiz Gadini. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, uma satisfação estar no TNews, um dos programas que a gente tem na cidade, onde os convidados não são elogiados, eles são questionados, o que é fundamental no jornalismo. Esse é o papel que se espera do rádio. Então, estou muito à vontade aqui. Obrigado. Bom, já está definida, então, a sua pré-candidatura pelo PSOL? Esse cenário ainda pode mudar? O PSOL pode fazer alguma coligação com algum outro partido? Ou terá, de fato, a candidatura própria? Sim, o PSOL naturalmente conversa com algumas legendas deste campo que integram movimentos sociais, participam de atividades da sociedade civil em Ponta Grossa, mas o pessoal tem duas pré-candidaturas a prefeito, a da professora Josiane Queras e o meu nome também está à disposição. A expectativa é que até julho agora a gente defina isso, mas sem dúvida haverá candidatura do pessoal em Ponta Grossa à prefeitura. Agora, professor, será uma candidatura puro sangue ou vocês já estão conversando também com algumas outras chapas, alguns outros partidos para fortalecer ainda mais a candidatura? Sim, existem diálogos com as legendas desse campo de movimentos sociais ligados a entidades organizadas, não é? E aí isso está em aberto, está em diálogo mesmo, não tem essa determinação prévia. O que inevitavelmente vai acontecer é que o pessoal vai apresentar a candidatura nesse campo de esquerda. Um dos partidos seria o PCdoB também, aliado? Então, eu não faço parte da direção do partido, do PSOL, não é? E não acompanho diretamente esses diálogos quais os grupos. Mas existem vários grupos, várias organizações do campo político, ligados a movimentos sociais, fundamentalmente, com quem a direção do PSOL dialoga. Professor, em relação, o senhor citou essa questão, lógico, o PSOL é um partido de esquerda, e muitas vezes hoje, principalmente no país, falar em partido político já está difícil, mas quando a gente acaba falando dos partidos de esquerda, principalmente pelo que ocorreu no cenário nacional em relação ao PT, às vezes as pessoas acabam misturando as coisas, acabam fazendo uma certa, como é que a gente pode dizer, uma certa ligação entre PSOL, PT, PCdoB. Eu gostaria de saber o posicionamento do senhor pelo PSOL em relação ao que aconteceu no cenário nacional, o impeachment da presidente Dilma, e se o que o PSOL pensa realmente em relação ao PT. Isso é importantíssimo, Marelli, porque desde que surgiu, a primeira eleição que o pessoal disputou em 2006, ele sempre se colocou como oposição ao governo federal e as estruturas estaduais, porque naquele momento ali, na década passada, a gente tinha basicamente duas frentes no país, uma representada pelo PSDB e as articulações próximas, e uma pelo PT. E o pessoal surgiu como oposição, assumidamente, sempre exerceu esse papel, inclusive nesse momento, 2016, do impeachment, o pessoal deixou sempre muito claro que essa postura de oposição ao governo, seja pelo plano econômico, seja pela intervenção e as opções que esse governo foi fazendo ao longo desse período, o pessoal era oposição, mas não compactuou com a forma como foi construída o impeachment. Não se trata de dizer que não é possível o impeachment, é possível, mas que fundamentalmente é preciso comprovação de fatos, não é? O que ficou muito ralo e fica cada vez mais nesse cenário nacional. Agora, o fundamental do ponto de vista da postura do PSOL é que ele é o único partido com representação na Câmara Federal que é contra financiamento empresarial de campanha, porque os seus deputados não estão envolvidos em nenhum esquema de favorecimento, em nenhum esquema. Isso é comprovado, isso está visível. O pessoal também sempre foi a favor dos projetos, como o caso do Eleições Limpas, não é? A Frente de Movimentos Sociais do MCCE apresentou há 2 anos um projeto para, além de acabar com o financiamento empresarial de campanha, reconfigurar a estrutura eleitoral, porque ela vem crescentemente viciada e complicando esse cenário. Todo esse processo que levou a essa forma de lavagem de campanha, de encarecimento das campanhas eleitorais, decorre deste processo. Então, essa postura do pessoal ela é bastante coerente nesse sentido. É por isso que eu fico muito à vontade em dizer que o pessoal
nasceu oposição e continua sendo oposição a esse modelo, não apenas do ponto de vista econômico, mas também da forma como ele sustenta, ele se reproduz. Porque aí ele é dependente do Estado, ele é viciado, ele vai criando uma estrutura que fica impensável. A referência de que nós temos uma das 2 eleições mais caras do mundo e quem paga isso é o contribuinte, porque mesmo quando a gente diz, foi doação de campanha, a gente sabe que depois de eleito, a forma como o gestor vai tirar e da onde ele vai tirar. O contribuinte é que paga, em última instância, esse negócio. Todas as gravações, todas as documentações da Lava Jato confirmam isso. Então, é fundamental. É nesse cenário que a gente não tem dificuldade em dizer que o pessoal é de um campo de esquerda nesse país, não é? Nessa perspectiva. Oposição ao que está aí e ao que estava anteriormente, é óbvio, né? Professor, o senhor vem do meio acadêmico e, obviamente, existe muita discussão temática a respeito de assuntos. Como que o pessoal pensa os 3 grandes contratos que o município tem com particulares? Transporte coletivo, lixo e abastecimento de água e coleta de esgoto. Eu começaria pelo transporte coletivo. O que vocês pensam, pessoal, em relação ao transporte coletivo urbano e o que está aí apresentado para nós esse sistema? Fundamental, Laroca, essa pergunta, porque a cidade foi desenvolvendo um sistema viciado em relação ao transporte. O ex-prefeito Perks, 2002, 2003, firmou um contrato lá que simplesmente conseguiu deixar pior do que já estava anteriormente. E aí veio, no final do governo do Vosgrau, em 2012, ele vai lá e simplesmente roda mais uma temporada e deixa a população refém. O grande problema é que a maneira como está, ela não apenas não assegura os direitos, porque não há estrutura de fiscalização, não é? E da mesma maneira, a cidade, do ponto de vista dos administradores, sequer cobram transparência. Inclusive, em uma cidade que a gente precisa acionar o Ministério Público, como foi o seu trabalho lá, para que a justiça assegure transparência, nós não estamos num país democrático. Vamos ser bem honestos, não é? Então, veja, se o Executivo não consegue tensionar e cobrar que a sua base na Câmara reavalie esse cenário, aí tem toda a lenda de que os contratos são inquebráveis, não dá para fazer isso porque vai pagar. Independente disso, é preciso avançar, é preciso chamar a população e rever. Tem que dar um basta nesse negócio. Não é por acaso que os 2 grandes temas que afetam e que envolvem as eleições há cerca de 20 anos na cidade, na mesma proporção em que a cidade cresce, é transporte e saúde. Essas 2 questões centrais vão voltar novamente agora. E a gente passa por esses problemas. Além da transparência, Laroca, é preciso rever esse contrato, mas mais do que isso, é preciso que a cidade pense estrutura de fiscalização. Porque sem isso a gente fica refém. Esse mesmo raciocínio vale para o serviço de coleta de lixo. Ficar refém de determinados grupos, independente do grupo, independente da empresa ou independente da organização, é sempre ruim para o contribuinte. Quem paga, em última instância, é o contribuinte. Aí a chamada atualização ou reajuste das tarifas no início de cada ano é que de novo vão lá e pesam. Aí dali 2 ou 4 anos, na eleição de novo, os caras vêm e prometem mais uma lenda, prometem mais ajustes aí e volta o rodo e o contribuinte paga novamente. Em relação ao contrato da Sanepar, chega a ser, no mínimo, vergonhoso. A gente pensar que com 10 anos ainda a vencer um contrato, a prefeitura vai lá e apresenta numa negociação com a concessionária, que é capital misto, não é? A Sanepar, para 30 anos renovável por mais 60. Significa que nós aqui, poucos daqui, iriam rediscutir saneamento e água na cidade. É essa mentalidade de deixar a população refém de contratos para que as próximas gerações sequer possam rediscutir, você cria um cenário de privatização dos serviços essenciais. Privatização porque deixa a população fora desta intervenção. Não há condição. Se a gente entender que os contratos não podem ser quebrados, não podem sequer ser reavaliados, ou que os indicadores de eficiência dessa estrutura de prestação de contas contratual não pode ser questionada porque os prestadores atendem, você naturalmente deixa a população de mãos e pés amarrados. Essa é a grande questão. Então, esses 3 serviços que você lembrou são essenciais, eles devem entrar nesse debate e nesse aspecto o pessoal tem uma posição muito tranquila, como tem em relação ao governo federal, não é? De cobrar. O governo federal tem que abrir a caixa preta da dívida pública federal e não abre. A presidente Dilma não abria, agora da mesma maneira, não é? Caiu
a discussão na Câmara Federal já. E na cidade da mesma maneira. Então o pessoal tem essa análise de que rediscutir todos esses contratos, buscar mecanismos de rever, e é possível entender que não é apenas o valor da tarifa que está em jogo, mas que os mecanismos de participação da população não podem ficar reféns. E um deles, essencial, é a fiscalização. A cidade tem que ter estrutura de fiscalização, tem que ter recursos humanos capazes de atender a esse serviço. Professor, o partido de esquerda normalmente é sempre dito que ele gosta de fazer crítica, mas na prática não apresenta propostas reais que possam ser solucionadas. Eu vejo que o senhor tem uma formação de jornalista, doutor, professor, fala muito bem, é um crítico voraz aí do governo federal e estadual. Nós estamos se aproximando de uma eleição municipal, uma eleição em que o pré-candidato como o senhor já deve ter pelo menos esboçado um plano da administração pública municipal. Isso passa por prioridades do governo, porque a dificuldade hoje de caixa do município e o atendimento a tudo que é necessário é difícil. O Laroca levantou uma questão importantíssima de 3 pontos relevantes e no qual um deles, que foi o aditivo já assinado e está em vigor, embora de forma ilegal no meu entendimento, e que alterou o objeto do contrato, colocando ali a construção de uma usina, a mesma empresa que apenas tinha como objeto do contrato a coleta do lixo, e isso é grave e a OAB já está atuando nesse caso. Mas interessante, por exemplo, que não vi um partido político. Eu apenas quero fazer uma observação, que conversando com o Laroca, ele me disse que o PDT estava estudando uma medida nesse sentido. Não sei se o pessoal também está acompanhando essa situação para também somar-se a outros partidos ou tomar uma medida como uma ação popular ou qualquer outro que se faça necessário. Faço essas observações, mas vou direto numa pergunta. Como o pessoal pretende resolver o problema da saúde pública na cidade de Ponta Grossa? Correto. Em relação à gestão do lixo, Setembrino, vários militantes e simpatizantes do pessoal participam do Fórum das Águas dos Campos Gerais e estão bem por dentro desse debate. Eu também acompanho o trabalho, porque infelizmente na Câmara de Vereadores nós temos poucos vereadores que não apenas vêm a público e contribuem para esse processo de fiscalização e de verificação dessa situação, e o mandato desse colega comentarista aqui é um deles, não é? E então nós temos esse conhecimento, nós temos essa participação orgânica no Fórum das Águas, esse retrato. Portanto, a gente está, em vários aspectos, a gente fala a mesma linguagem, que no fundo abre a caixa e rever as condições contratuais. Em relação à saúde, de fato, a cidade cresce na mesma proporção em que ela se urbaniza e fica cada vez mais referencial do ponto de vista da concentração populacional, aumenta o problema da saúde, correto. O problema de gestão, ele não está associado, o sujeito chega lá e destina determinados recursos. Ele envolve uma série de outros mecanismos. Por exemplo, é possível reduzir a máquina administrativa do ponto de vista dos cargos comissionados. É possível rever esta malha estrutural. Isso é fato, é provado quando a gente pega a folha. Esses indicadores a gente tem. Então, é possível avançar por aí, abrir essa transparência e os indicadores que nós temos na cidade. Lógico que tem pega a referência dos precatórios aí, nós temos cerca de 83 milhões, não é? Que isso vem acumulando e nesta lógica, nesta bolha deve aumentar, então é preciso um planejamento de segurar, reter este crescimento e replanejar. Isso passa por um mapa, pega o orçamento e redistribui dentro. Tem vários indicadores, saúde, educação, que você não tem como escapar, porque está na referência da lei. Então, a saúde é um deles. Agora, como gestar esse negócio? Honestamente, nós não acreditamos que terceirizar serviço em saúde seja saúde, seja a referência, seja a solução, não é? O fortalecimento do SUS, se a gente pegar que o SUS, ele atende mais de 80% da população em números absolutos, e nós falamos mais porque tem uma parcela da população que tem plano privado, mas utiliza o SUS, porque é onde, quando aperta mesmo, procura este serviço, tem que fazer, de fato, este planejamento, tem que fazer esta discussão. Recentemente, agora, a discussão de que os médicos do UPA Santa Paula não recebem há 3 meses. É inadmissível que
Os atuais gestores, há 3 anos e meio na gestão, não conseguem fazer este equilíbrio financeiro. Agora, professor, alguns prefeitos acabam culpando o governo federal em relação até a investimentos na área da saúde. O senhor acha que realmente é uma culpa do governo federal ou é realmente uma má gestão das prefeituras e dos prefeitos? Correto, Clarice. Olha só, nós temos no país algumas cidades de porte médio de Ponta Grossa, vão ficar nessa faixa de 300 a 400, pouco mais mil habitantes, que elas têm uma estrutura de saúde pública bem superior, bem mais eficiente do que Ponta Grossa. E não há grande investimento comparativamente em percentual se a gente pegar. Você pega Santa Catarina, você vai a Blumenau, você pega Joinville, que ainda que tem uma população um pouco maior, você vai ver que os problemas de saúde pública são bem menores do ponto de vista. Mesmo Foz do Iguaçu e Cascavel, você vai encontrar menos problemas do que Ponta Grossa, pegando na média de indicadores. Eu não vou dizer que o problema é apenas de gestor local, mas que existem dificuldades nesta gestão da máquina local, sem dúvida, porque senão as outras cidades que têm o mesmo percentual de investimento, elas não teriam um serviço mais eficiente. Mas qual seria a saída para o pessoal na prática? É isso mesmo. O que o pessoal tem de proposta efetiva? Porque a crítica está bonita, mas até agora o senhor não disse que se assumir a prefeitura, o que vai fazer? O senhor é contra a terceirização, criticou todo o sistema, acho que até isso o senhor está coberto de razão, mas como o senhor pretende resolver o problema? Então, nós temos que fazer essa discussão, Setembrino, também chamar os profissionais de saúde e abrir essa planilha, abrir esses indicadores, e aí sim a gente pode efetivamente, neste momento nós não vamos dizer, aqui, tira dinheiro daqui, põe lá, isso nós não vamos fazer, porque nós estamos nesse processo de elaboração de um plano concreto por indicador, mas... No caso da terceirização, o professor já disse que não é o adequado para a saúde. E assumindo a prefeitura, o senhor acabaria com a terceirização? Sem dúvida, mas isso também não pode ser um processo de imediato, de rompimento de contrato para inviabilizar serviços. Tem que pensar na viabilidade do serviço. Agora é possível, em 4 anos, fazer um plano de recompor a máquina e de recompor o quadro de recursos humanos de profissionais de saúde. Se a gente pegar profissionais da área de saúde do quadro efetivo, nestas mesmas cidades que têm um serviço mais eficiente, a média é superior a Ponta Grossa. Então, é com base em alguns indicadores que a gente tem que avançar. Agora, naturalmente, assim como o pessoal não chega e diz, nós vamos resolver, nós vamos de um momento para outro, já teve prefeito que foi eleito e reeleito dizendo que ia acabar com as filas. Passou 4, passou 8 anos e voltou à mesma situação. Então é preciso ter um cuidado também para não chegar aqui com uma varinha mágica e dizer que nós vamos resolver o problema. Nós temos todos os indicadores e todos os elementos concretos que dizem que é possível, olhando outras cidades do mesmo porte e olhando o orçamento da cidade. É claro que o orçamento de Ponta Grossa, comparativamente, ele também, né? Se você compara com Maringá, por exemplo, você sabe que tem... E aí, as coisas estão associadas a uma série de aspectos. Por que Ponta Grossa tem uma área urbana elástica, muito grande? É esse processo de especulação imobiliária que vai aumentando, vai inflando, vai criando uma estrutura de que as pessoas morando a 10, 12 ou até 13 quilômetros da região central de Ponta Grossa, se cria uma malha que demanda serviços públicos, demanda mais investimento. Então também é preciso conter outros aspectos para assegurar, e um deles é o esquema da especulação imobiliária. Passa pelo debate do IPTU progressivo, várias questões, vários problemas da cidade, eles estão integrados. Professor, eu gostaria também de fazer uma colocação de ordem política, de prática, assim também. Assumindo a prefeitura, como é que seria o seu relacionamento com a Câmara Municipal? Bom, Setembrino, fundamental porque a primeira referência é que o Legislativo deve ter autonomia. Se a gente pegar o histórico de Ponta Grossa, o Legislativo não tem autonomia, porque ainda que ele tenha em 1, 2 ou 3 ou até 6 meses, logo ele alinha por uma série de circunstâncias. Esse é um cenário que, se por um lado afasta a população da participação popular, deixa o prefeito com uma força que simplesmente apaga a função de fiscalizar do legislativo. Esse, com todas as dificuldades, é um pouco o retrato do momento, não é? Nós temos uma maioria na Câmara que várias das ações, várias das iniciativas esbarram nesse processo de negociação. Agora, a autonomia do legislativo, ela também ainda que o legislativo tenha uma maioria de oposição ao prefeito, é possível fazer um trabalho do ponto de vista da relevância pública. É possível chamar a população em questões centrais para participar. Por que é que a Câmara de Vereadores só tem moradores e contribuintes quando nós temos problemas efetivos?
Em algum momento o prefeito chamou a população para discutir problemas e, inclusive, discutir com os vereadores a autonomia dos poderes, tomando por base concreta problemas, lixo, contrato da Sanepar, problema da saúde, por aí vai. As audiências públicas formais, elas são cada vez mais esvaziadas, porque elas são performáticas. E na lógica de um mandato popular, é fundamental que esse mandato, seja ele do vereador ou do prefeito, ele tenha por base o apoio popular permanente. Agora, lógico que isso é um esforço, isso é um modelo de gestão que, vislumbrando o atual cenário, ele parece distante, mas ele é muito viável porque é essa referência de autonomia dos poderes que possibilita um exercício de mandato sem comprometimentos que vão inviabilizar, seja a gestão ou mesmo determinados mandatos. Professor, o que é como pré-candidato que o senhor teria como prioridade eleito para governar a cidade de Ponta Grossa? Porque governar é eleger prioridades. Qual é a prioridade número 1 do pessoal para governar a cidade? Ok, posso lhe dar 3 prioridades ao invés de uma? Porque as coisas são simultâneas. Na avaliação do PSOL, se o PSOL conseguir uma maioria, seja nesse ou num outro momento, e que não necessariamente seja eu, mas um mandato do PSOL, tomando por base o cenário de Ponta Grossa, teria 3 questões centrais. Mobilidade urbana, que está no contrato, na estrutura do transporte coletivo. É preciso rever isso concretamente. A saúde, que é um problema latente, então são os 2 problemas centrais. E o outro é o debate que está agora e que tem pouquíssima participação popular, que é o plano diretor. O plano diretor, se a gente não linkar ele a uma leitura de cidade que encarece serviço de saúde, encarece escola nos bairros e as relações integradas, nós realmente temos um problema muito maior. Essa é a análise que o pessoal tem, mas para cada um desses setores, naturalmente, nós temos um diagnóstico específico. O fundamental é que, na avaliação do pessoal em Ponta Grossa, é possível uma administração popular e, fundamentalmente, é possível que a grande maioria da população tenha uma melhor qualidade de vida. Vamos pegar em relação à autonomia Tem uma síndrome em Ponta Grossa, que é a síndrome do governismo. De um modo geral, os governos da cidade se alinham ao governo do estado de um modo automático, e aí ele se torna um serviço. Então, por exemplo, foi uma cena no mínimo deprimente no dia 19 de maio, quando alguns estudantes foram à Câmara de Vereadores se manifestar e não apenas a segurança do governo, como a Guarda Municipal e a Polícia Militar, retiraram os estudantes à força e, pior, diante de aplausos do Poder Executivo, das pessoas que estavam lá presentes. Essa é uma situação que desqualifica a cidade, esta é uma situação que desprestigia a população, e aí na mesma lógica um outro exemplo. Poucos dias depois, no dia 30 de maio, o governador do Paraná vem a Ponta Grossa, no hospital universitário, e a segurança hostiliza professores e servidores da universidade, porque com medo de manifestação. É um momento tão trágico de que a gente, dentro da própria universidade, você vai assistir e é previamente avisado de que se tiver manifestação, vai ter retaliação, vai ter prisão e tal. Essa cultura do servilismo, de uma política refém dos grupos políticos, seja ele nível de estado ou nível federal, deixa a cidade mais frágil. A população fica refém dos acordos eleitorais. O que deveria fazer um executivo ou um legislativo nesse caso? Chamar para si que os espaços públicos da cidade são de acesso aberto à população. A gente não pode ficar refém de governo de plantão, de deputado de plantão e por aí vai. É esse o cenário que a gente tem na cidade. Então, um mandato popular também tem que ter uma autonomia de intervenção política na cidade. Nós agradecemos a participação do professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutor em jornalismo, Sérgio Luiz Gadini, que é pré-candidato a prefeito de Ponta Grossa pelo PSOL. Obrigado, satisfação estar aqui com vocês.